qual é a derivada de tangente secante ao quadrado. Mas a gente vai resolver isso na definição, certo? O negócio aqui ficou divertido. Não é só colocar secante ao quadrado. A gente vai provar que a derivada de tangente é secante ao quadrado. Vou fazer bem passo a passo, tá? O primeiro passo é você montar o limite. Limite quando h tende a zero de tangente de x mais h menos tangente de x sobre h. Se você não conseguir decorar esse limite, já é. Não tem como fazer o exercício. Tem que decorar a definição de derivadas, tá? Agora, se você quer passar em cálculo de primeira, você tem que arrumar um jeito de simplificar o exercício. Essa resolução vai ficar grande. Esse limite é difícil de fazer. Então, em vez de ficar escrevendo limite toda hora, o que eu vou fazer? Vou pegar só o que está lá dentro e manipular só o que está lá dentro. Aí você evita de ficar escrevendo limite toda hora. Fica mais simples. Se está mais simples, a chance de você errar é menor. Uma outra coisa que eu sempre gosto de fazer para simplificar. Olha só, eu tenho uma fração. Em vez de ficar escrevendo fração, eu transformo a fração em produto. Toda fração pode virar produto. Olha só. A vezes B pode ser escrito como A vezes 1 sobre B. Toda fração pode ser transformada em produto. Muitas vezes, quando você transforma uma fração no produto, é mais fácil de resolver, é mais fácil de enxergar o que está acontecendo. Então está dividido por H. Só que em vez de dividir por H, eu multiplico por 1 sobre H. É a mesma coisa. Em vez de ficar escrevendo fração toda hora, vai ficar uma multiplicação. O resultado vai ficar mais limpo, mais organizado. Então, beleza. O primeiro passo é escrever a tangente, o limite da definição. O segundo passo é separar o que está lá dentro e organizar. Deixar mais simples. Tudo bem? Tira o que está dentro do limite e simplifica o que está lá dentro. Agora a gente vai manipular o máximo que a gente conseguir o que está dentro do limite. Agora eu vou aplicar passo 3. Aonde tem tangente, a gente vai usar a segunda relação fundamental da trigonometria. Tangente é seno sobre cosseno. Então, acompanha a cor. Se eu tenho tangente x mais h, vai virar seno de x mais h sobre cosseno de x mais h. Se eu tenho tangente de x, vai virar seno de x sobre seno de x. Só isso, é uma questão é substituir tangente por seno sobre cosseno. Agora, quem não sabe essa fórmula não vai conseguir fazer esse exercício, né? É o que acontece na faculdade. O professor já sai daqui para cá assumindo que você já sabe a regra do seno sobre cosseno. Aí ninguém entende nada, tem vergonha de perguntar, deixa a matéria acumular. O pessoal não passa em cálculo de primeira porque não entende o que o professor está falando. Isso não vai acontecer aqui. Eu não vou pular nenhum passo. Não vou assumir que você já sabe a regra da tangente. Vamos lá. Seno sobre cosseno. Agora eu vou usar quarto passo. Ó. Eu vou usar a técnica do MMC. O que você faz? Essa técnica consiste em transformar soma ou subtração de frações numa fração só. É basicamente isso. Multiplica os denominadores. Ok? Cosseno de x mais h vezes cosseno. Aí agora você vai pegar esse denominador, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Se você dividir por cosseno de x mais h, vai sobrar cosseno de x vezes o de cima. Mesma coisa, do outro lado. Se você dividir o denominador, por cosseno de x, corta o cosseno de x, certo? Aí vezes o de cima. Então, vai sobrar cosseno de x mais h vezes seno de x. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Normalmente, no livro, eles nem explicam divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Já põe a resposta direto, correndo. Aí quem tem dificuldade de matemática básica não entende esse passo. Isso aqui é muito parecido com aquela técnica de MMC para números. Olha só. Você tem meio menos 1/3. Você tira o MMC, que é 2 vezes 3, que dá 6. 6 dividido por 2
3. 3 vezes 1 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. O sinal se mantém. Resposta 1/6. Então, se você sabe fazer MMC com números, MMC com funções algébricas, quando tem x, né? É a mesma coisa. Tudo bem? Então, para você passar em cálculo de primeira, é importante conhecer a técnica do MMC. Basicamente, você vai multiplicar os denominadores, depois divide e multiplica, divide e multiplica. É bem simples. Passo 5. Agora eu vou usar uma outra regra de trigonometria. Cosseno de A mais B, seno A, seno B, mais seno B, cosseno A. Cosseno A mais B é cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Tem a demonstração dessas fórmulas. Se vocês quiserem que eu demonstre essa fórmula, põe aqui nos comentários, tá? Quem sabe pode ser o tema da próxima live. A gente usa isso aqui também para resolver integrais e derivadas mais avançadas. Enfim, o que eu vou fazer? Presta atenção na cor. Eu não estou assumindo que você sabe essas fórmulas. Eu já anotei ela aqui para vocês. É só comparar. Eu tenho seno de x mais h. O x é o A, o H seria o B. Então, se o seno de A mais B é seno A, seno B, mais seno B cosseno A, o seno de x mais H vai ser o quê? Seno x, cosseno H, seno H, cosseno x. É exatamente o que eu coloquei aqui. Perceba que o que está em azul foi o que eu mudei. O cosseno de x, ó, é a mesma coisa, só escrevi de novo. Acompanhe a cor. A cor aqui é para facilitar o seu aprendizado, tá? Beleza. Agora eu vou mudar essa parte do... Eu vou mudar essa parte daqui, ó. Cosseno de x mais h. O cosseno de x mais h, como vocês podem ver aqui, ó, cosseno de A mais B vai virar cosseno A, cosseno B, seno A, seno B. Só que agora é x mais h. Então fica cosseno x, cosseno h, seno x, seno h, com um sinal de menos. Foi exatamente o que eu escrevi aqui. Então, é uma substituição de fórmulas mesmo. O resto eu copiei de novo. Perceba, cosseno de x, seno de x, o denominador, 1 sobre h. Eu copiei tudo de novo, só substituir aquele pedaço. Então, para você passar em cálculo primeira, é importante conhecer as principais relações trigonométricas. E organização, né? Você percebeu que isso aqui está extremamente organizado, com várias cores? Se você faz muito desorganizado, a chance de você errar é bem maior, né? E isso também é um dos motivos dos alunos não conseguirem entender a aula de cálculo na faculdade. Tem professor que explica muito bem, mas o quadro é desorganizado demais. Cada hora coloca uma coisa diferente, não usa cores diferentes. Enfim. Bora continuar. Agora, nesse passo aqui, eu simplesmente vou usar a propriedade distributiva da multiplicação. Cosseno de x vezes esse termo aqui, ó. Tá vendo? Só multiplicar. Mais. Pega o cosseno de x vezes esse outro termo aqui. Quanto é cosseno de x vezes cosseno de x? Cosseno de x ao quadrado. Aqui, como não tem cosseno de x, não fica nada ao quadrado. Aí eu só escrevi ele de novo. Então, propriedade distributiva da multiplicação. Só isso que eu fiz. Desse outro lado, eu fiz a mesma coisa. Seno de x vezes esse primeiro termo aqui. Vai ficar seno x vezes esse termo. Não tem como juntar nada. Agora, se você fizer seno de x vezes esse termo, seno de x é seno de x, fica seno de x ao quadrado. Entendeu? Então, eu fiz a propriedade distributiva dos dois lados. Agora, eu vou eliminar esses parênteses aqui, ó. Esse parênteses aqui e esse, como não tem nada multiplicando, eu posso remover, não faz diferença nenhuma esse parênteses. Então, eu só escrevi de novo sem parênteses. Agora, aqui na direita, o parênteses faz diferença, porque aqui é positivo. Com menos,
vai dar negativo. Aqui é negativo, ó, tem menos. Com menos fica mais. Então, eu multipliquei todo mundo pelo sinal negativo. Eu inverti o sinal de todos. Esse é um erro muito comum que impede os alunos de passar em cálculo de primeira. Muito aluno esquece de pôr parênteses. Se você não põe um parênteses, você vai errar o sinal todo e vai errar a questão. Então, beleza. Qual é o próximo passo? Galera, aqui, olha a mágica. Olha que lindo. Vocês conseguem ver que isso aqui é a mesma coisa? Quem não entendeu, eu vou escrever de novo aqui um outro quadro. Todo mundo conseguir ver que esses termos são iguais. Aqui, basicamente, eu usei aquela propriedade da multiplicação chamada comutação, comutativa. A ordem dos fatores não altera o resultado. Então, aqui está em ordens diferentes. Mas eu posso escrever isso aqui como? Eu posso escrever o seno de x na frente. Seno de x. Depois eu posso pôr o cosseno de x. Depois eu coloco o cosseno h. Eu posso mudar a ordem. A ordem dos fatores não altera o resultado. Olha aí, percebeu? Percebeu agora que são iguais? Para você passar em cálculo de primeira, entenda que A vezes B é igual a B vezes A. Já vi muito aluno travando por causa dessa propriedade aqui. Então, nós podemos juntar esses dois termos. Algo menos ele mesmo, qualquer coisa, menos ela mesma vai dar zero. Então, eu simplesmente cortei esses termos aqui. Aí vai sobrar seno h cosseno ao quadrado, seno ao quadrado, seno h. Tá vendo que eu estou indo bem passo a passo? Agora eu vou colocar o seno de h em evidência. Ou seja, tem seno h aqui e seno h aqui. É um fator comum. Eu coloco ele em evidência. Perceba que, se eu multiplicar, eu vou voltar para o mesmo lugar. É como se fosse a propriedade distributiva ao contrário. Então, só coloquei o seno de h em evidência. Agora, você tem que lembrar a primeira relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual. Se você quiser passar em cálculo de primeira, tem que decorar essa regra. Não tem que saber todas as regras de trigonometria, não. Mas essa aqui é fundamental. Ou seja, tudo isso aqui, pessoal, tudo isso aqui é igual a 1. Quanto que é 1 vezes seno h? Seno h. Então, todo esse termo aqui a gente pode eliminar. A gente pode cortar. Vai sobrar apenas o seno de h. E agora, eu vou transformar essa fração. Vou manipular essa fração. Eu vou escrever seno de h com h. E vou escrever 1 com o cosseno. Como está todo mundo multiplicando, dividindo, você pode reescrever isso de várias formas diferentes. É interessante você escrever seno de h sobre h, porque o limite disso aqui, a gente sabe que vai dar 1. Esse é o limite fundamental trigonométrico. Por isso que eu manipulei para deixar eles juntos, tá bom? Acabou. Essa é a manipulação máxima que a gente pode fazer. Agora, eu vou jogar isso aqui dentro do limite quando h tende a zero. Então perceba que tudo isso aqui é a manipulação do que estava dentro do limite. Não precisa ficar escrevendo limite toda hora. Fica mais organizado assim, né? Limite de um produto, eu posso separar. Limite do primeiro vezes limite do segundo. Não precisa da regra do produto para limites, não, tá? Acabou o exercício. Esse limite aqui, a gente sabe que é igual a 1. Isso aqui é chamado de limite fundamental trigonométrico. Esse limite aqui é igual a 1. É uma fórmula, tá bom? Se você quiser passar em cálculo de primeira, você tem que saber os limites fundamentais. Esse aqui é o limite fundamental trigonométrico. Tem um exponencial também, né? Mas não vou falar disso nessa live, não. Se às vezes quiserem que eu fale sobre todos os limites fundamentais, põe aqui nos comentários. Então, vai sobrar esse limite para a gente calcular. Basicamente, aonde tem h, você coloca 0. Então, vai entrar um 0 aqui.
Beleza? Quociente de x mais 0 é o quociente de x. Aí vai ficar quociente de x é x. Quociente de x é quociente de x, né? Que é quociente de x ao quadrado. E para finalizar, eu uso mais uma regrinha. 1 sobre quociente de x é secante. Se eu tenho 1 sobre cosseno ao quadrado, eu posso escrever como cosseno ao quadrado de x. Nossa, eu falei errado, né? 1 sobre cosseno ao quadrado pode ser escrito como secante ao quadrado de x. Essa é a definição. Provamos, então, que a derivada de secante ao quadrado. Provamos, então, que a derivada de tangente é secante ao quadrado, usando a definição de derivadas. Cuidado. Se o professor não pedir pela definição, você já pode fazer isso aqui imediatamente. Não precisa resolver limite, não. Você só vai usar essa resolução aqui se ele pedir encontre a derivada na definição. Beleza? Então, galera, isso aqui, eu entendo que isso aqui é difícil, tá? Mas qual que é a vantagem desse exercício? Se cair na sua prova, você vai resolver exatamente o que eu fiz aqui. Então, se você quiser garantir que vai acertar esse tipo de questão, o que eu recomendo? Pega essa questão aqui e faz ela. 1, 2, 5. Quer garantir? Faz 10 vezes. Pega esse mesmo exercício, resolve ele 10 vezes, até chegar na secante quadrada. Mais uma vez, 2, 3, 4, pronto. Se cair, você vai conseguir acertar. Esse é o poder da repetição, né?